com ele, que é um cara que eu conheço já tem aproximadamente uns 11 anos, talvez, e a gente tem uma amizade muito bacana. Eu acho que se algum dia ele sair da TV Rio Doce, a TV Rio Doce não será a mesma, porque eu subo todas essas escadas e eu encontro ele aqui, é muito bacana. Eu estou falando de Dilei Márcio de Carvalho, que é psicólogo, que é jornalista, coordenador do jornalismo aqui da TV Rio Doce, né? Durante muitos anos foi coordenador na Univale do curso de jornalismo. Você tem um histórico, um currículo muito extenso e muito bacana. Eu queria até que você contasse um pouquinho dele pra gente, Dilei Márcio. Muito obrigado. Primeiro te dar parabéns aí dessa fase do programa, né? Com essa estrutura que você montou, com a equipe, trazendo pessoas novas e revelando pessoas novas e produzindo material de qualidade nesse horário, que é um horário também privilegiado, né? Por que eu estou falando isso? Você está revelando aqui a Gisele. Né? Eu comecei a trabalhar em televisão, primeiro aqui na TV Rio Doce, eu tinha 17 anos. E eu comecei, e depois eu fui coordenar jornalismo aqui, depois eu fui para Uberlândia, onde eu trabalhei na Globo, trabalhei na Bandeirantes, e logo de início, ainda com 20 anos de idade, eu estava gerenciando equipes. Quando eu voltei, eu fiz jornalismo lá e depois eu publicidade aqui em Governador Valadares. Quando eu voltei, eu passei a fazer isso aqui na TV Rio Doce. Então, a gente brinca que, e você sabe disso, hoje quase todo mundo que está no vídeo, nas emissoras de TVs, passou por aqui. A gente Isso tem é gente bacana, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, de ponta a ponta desse país. Então, isso que você está fazendo é muito legal. Então, a minha história começa aqui na TV Rio Doce em 1991. Eu tinha 17 anos de idade. Então, o pessoal agora vai saber quantos anos que eu tenho. E aí, nesse tempo, eu venho trabalhando com várias outras áreas ligadas à comunicação, mas também fiz psicologia nesse tempo. Eu fiz algumas pós-graduações, fiz mestrado, e a psicologia tem sido uma parte a mais na minha vida profissional. Eu falo sempre que existe a transição de carreira e existe a adequação. Não significa que eu fiz uma faculdade ou estou numa carreira que eu não posso fazer outra. Sim. Então, nos últimos 20 anos, eu fiquei na Univale, fui professor de praticamente todas as disciplinas, coordenei os cursos de jornalismo. Todo mundo que foi formado, você olha, é meu aluno. Só quem vai entrar o ano que vem que não foi, né? Sim. E eu dei muitas disciplinas dentro do curso, além da disciplina de telejornalismo, que eu dei durante 19 anos e 6 meses. Então, quem formou nos últimos 20 anos, estudou e aprendeu telejornalismo comigo. Aliás, eu acho que isso tem que ser uma máxima, né? Para você ensinar uma disciplina como o telejornalismo, você precisa ter vivência, você precisa, no mínimo, prática, né? Ter feito alguma coisa. É aquela máxima, né? Aprende com quem sabe. Né? Então, isso é bacana. E eu tenho orgulho disso, não falo isso de prepotência, sim, né? É uma paixão orgulho, e a gente vai começar agora uma nova fase no jornalismo aqui. Só para constar aqui, você nunca passou pela rádio, não? Porque você tem uma voz de radialista? Todo mundo fala isso. Olha, por incrível que pareça, quando eu estava no início da minha carreira aqui, em Governador Valadares, eu cobri uma férias da rádio, que na época era do seu Alírio, do José Marcelo, que hoje é jornalista em Brasília, e eu cobri umas férias dele. E lá em Uberlândia, o grupo tinha rádio também, de vez em quando eu fazia alguma coisa, mas não como uma rotina, né? Eu trabalhei muito em assessoria de comunicação, fui assessor da prefeitura aqui, em 2 governos diferentes, mas rádio é uma paixão também. Sério? Mas ainda não fiquei fixo. Quem acompanha, né, quem acompanhou, vem acompanhando aí o seu canal, você tem um canal no YouTube, utiliza das redes sociais para divulgar o seu trabalho, pôde acompanhar, talvez nos últimos 2 anos, você bater muito na tecla do transição de carreira. Você não é o típico cara que fez outra faculdade, que fez outro curso, porque não era bem sucedido no que você já tinha. Como que funciona esse processo de, né, você mesmo, bem sucedido e mesmo assim eu quis explorar outros caminhos? Então, isso é muito interessante. A sua pergunta é uma pergunta em que as pessoas... o que as pesquisas mostram? Que quando as pessoas chegam aos 35 anos de idade, 75% delas querem mudar de carreira. E a gente vem de uma cultura que eu me formei, por exemplo, num curso, e ele foi para a vida toda. Essa cultura, ela já mudou.
A cultura, por exemplo, da gente ficar, como eu mesmo fiquei 20 anos dentro de uma empresa, hoje é completamente diferente. Então, você pode ter uma formação, está atuando nessa formação, mas eu posso chegar e falar o seguinte: não, até aqui eu fiz isso e vou fazer um outro tipo de trabalho. E aí por isso que a gente fala de transição de carreira, em que a gente trabalha com a psicologia para poder descobrir essa identidade, quais são as questões emocionais e fazer realmente um processo de transição. Porque uma coisa é você estar empregado hoje, mas você está desempregado e não construiu habilidades e competências. A maioria das pessoas estão exercendo funções em que elas são insatisfeitas. O burnout, por exemplo, que é realmente específico, né, um sofrimento do trabalho, ele cresce cada dia. E quando você vai ver o fio condutor do burnout na psicologia, você tem principalmente as pessoas exercendo, além de toda a parte de estresse, de que ela, né, que ela convive nisso, o excesso da carga de trabalho, mas você tem as pessoas fazendo aquilo que não gosta. E hoje a gente tem oportunidade de construir carreira. A carreira, ela é construída, ela é planejada. E eu posso, né, falar o seguinte: não, eu vou agora fazer um processo de transição de carreira. A gente faz isso na clínica, não é um trabalho de coach, é um trabalho psicológico para que a pessoa realmente se organize para fazer uma transição de carreira. E é uma tendência muito grande. Então, o Brasil está nesse momento. Então, as pessoas estão fazendo transição de carreira ou estão agregando na sua carreira outras habilidades completamente diferentes, principalmente nesse tempo agora, em que tudo mudou, né? Então, aquilo que eu fazia antes, mesmo que seja uma coisa fixa, ela já não serve mais, porque o mundo já mudou. Então, eu posso fazer isso. Então, a transição de carreira é um desafio. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acompanhei um caso, rapidinho, de um advogado concursado de um banco. E ele chega no consultório dizendo o seguinte, e ele estava há 18 anos: eu odeio tudo que eu faço todos os dias. Nossa, e um sofrimento por isso. E aí a gente fez um acompanhamento, um processo, e hoje ele está em outra área de atuação. E a gente não pode parar, né? Eu fiz 3 faculdades, 6 pós-graduações, e vou fazer uma outra formação, uma outra faculdade, que vai agregar a minha parte da psicologia. Eu gosto muito disso. A gente tem um teste que chama VIA, eu quero até falar isso com você aqui, quero disponibilizar para depois você colocar nas suas redes sociais, e quem fizer, a gente pode fazer alguns comentários lá. A gente combinou isso, mas eu acho que é legal, eu te mando o teste. Teste VIA, que ele vai falar de forças de caráter. E aí ela tem 24 forças de caráter, você trabalha as suas 5 primeiras, e dentre as minhas 5 primeiras está o amor ao aprendizado. Então, isso me move. Então, por exemplo, alguém que quer fazer uma transição de carreira e o amor ao aprendizado, por exemplo, está lá embaixo, a gente tem que trabalhar todo um percurso emocional e psicológico com ele para que ele tenha esse fortalecimento, essa força. Não adianta simplesmente... Não adianta. Tem que fazer um manejo. A mochila e vou fazer o curso. Porque aí o que acontece? Eu vou voltar ou para onde que eu estava ou vou diminuir o que eu fazia em termos de qualidade também, ou vou para o subemprego. Bacana. No seu canal você fala muito sobre isso. Inclusive, pessoal, quem quiser acessar o canal do Edilei Márcio no YouTube, tem muito conteúdo bacana, tem muitas dicas, eu acho super interessante. Uma dica aí que a gente deixa para você. Edilei Márcio, no início você disse que o jornalismo da TV Rio Doce vem aí com novidades, com uma nova proposta. Já pode contar para a gente aí o que nos espera? Pode sim. A gente ficou durante algumas décadas, né, com o Jornal das 7. Sim. E agora, nesse período aí da pandemia, da crise, toda a grade da TV, ela foi reorganizada, né? O Joaquim Júnior, que é o nosso diretor administrativo, que tem uma experiência monstruosa em programação, ele falou assim: vamos testar, porque os programas mudaram de horário, vamos testar o jornal às 10 para as 8. Né? A gente ficou assustado, mas o retorno foi muito legal, porque a gente sai de um espaço de concorrência com outros canais em que todos os jornais locais estão praticamente no mesmo horário. Sim. E a gente vem com a novidade que o jornal vai passar para um horário muito especial, que é às 8 da noite.
E ele vem com a outra, e aí eu vou abrir aqui para você, né? A vinheta, o Josias está aqui ainda produzindo as imagens, estamos aí com o design criando. Então a gente vai ter o nome da emissora agora no jornal, que vai chamar Jornal Rio Doce. E vai ser às 8 da noite, e eu vou voltar para a apresentação do jornal. A gente está montando uma equipe nova, equipe de estudantes, de estagiários, para formar essa outra geração, que vai ser um jornal multimídia. A gente já está, mas a gente vai fazer isso mais integrado, e todas as mídias sociais, o dia todo, porque hoje eu não preciso necessariamente esperar o Jornal da Noite para poder me informar. Então, o que a gente traz no jornal às 8 horas da noite local? A gente traz as pessoas que fazem Governador Valadares acontecer, e um jornal mais analítico também, que é um espaço que a gente vê que é um espaço que a gente tem muito para poder fazer aqui. E é bacana a gente ter, né, Dilemárcio, esse jornal da cidade, com pessoas aqui trazendo as notícias. Eu acho muito bacana. Parabéns, Jade Edmão. Obrigado. Tenho certeza que vai ser sucesso. Tudo que você põe a mão é sucesso. Obrigado. Dilemárcio, hoje é dia do psicólogo. A gente queria te parabenizar. Muito obrigado, é uma honra. Você atende, o seu consultório é aqui em Governador Valadares. Aqui em Governador Valadares. Também as pessoas que quiserem te procurar também pelas redes sociais. Pelas redes sociais, sim, pode. Então eu faço atendimento clínico. Eu venho numa formação também da psicologia positiva, que é hoje uma das principais ferramentas desse tempo, né? É uma formação internacional, que a psicologia positiva ela se construiu a partir dos anos 2000, e eu estou podendo ser aí pioneiro aqui em Governador Valadares em usar essa metodologia, e tem sido um trabalho muito gostoso. Nos últimos 13 anos, eu tenho praticamente estudado psicologia todos os dias. Como que faz para poder conciliar tanta coisa assim? Então, eu organizo a minha vida por conta do trabalho e por conta do estudo, né? Então, eu faço o que eu gosto. Então, você está aqui fazendo uma coisa, né, maravilhosa, você tem as suas outras atividades também, mas então a gente nem lembra que está trabalhando. Quando faz o que gosta, a gente não lembra que está trabalhando. Bacana. Dilemárcio, quero mandar um beijo para sua mãe, quero que você me mande, porque ela está sempre ligada com a gente, e ela é uma gracinha, né? Minha mãe Elisa, né, ela é assim, te vê todos os dias, você sabe disso, e com certeza está vendo lá em casa. Obrigado, né? Minha fã também. Eu vou dividir aí a torcida dela com você. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para minha mãe. E eu sempre digo que minha mãe é uma pessoa muito sábia. Minha mãe é uma pessoa que a vida toda leu muito, e quando eu estava, por exemplo, fazendo o curso de psicologia, ela praticamente leu todos os meus livros. E eu investi muito nisso. E é uma pessoa especial, e esses dias eu coloquei que foi o aniversário dela, dia 20 de agosto, coloquei nas minhas redes sociais que ela é a mulher mais educada que eu conheço, né? Então, assim, ela é realmente uma referência de amor, de fé, de cuidado. Uma rainha. É verdade. Dilemárcio, a gente vai se aproximando aqui dos minutos finais, mas eu queria fazer um bate-volta contigo aqui. A gente vem passando por momentos difíceis, momentos que a humanidade, acho que a gente jamais imaginou. Né? Você é um pouco mais velho que eu, você sabe, essa loucura de pandemia, quem imaginava nos anos 2020 a gente viver algo parecido. E a gente tem a sensação que não vai acabar. Exato, a gente tem a sensação que não vai acabar, a gente tem a sensação que a gente está andando num abismo escuro sem saber aonde isso tudo vai dar. Você, como um cara super inteligente, mas também de forma direta ou indireta, é afetado, isso todos nós somos. O que você tira como lição desse momento sombrio, que a gente com certeza vai passar por ele até mais forte talvez, mas que a gente vive aí? A primeira coisa é que eu espero e eu acredito que as pessoas não vão ser mais as mesmas. Porque se o mundo todo passou por isso tudo, quantas pessoas que a gente conhece que foram embora, que morreram, né? Se as pessoas, e tudo isso que está acontecendo, essa insegurança toda, se as pessoas não se tornarem, isso não pode ser um discurso, né? Se as pessoas não se tornarem pessoas melhores, mais pacientes, mais humanas, isso tudo não vai ter tido um sentido, né? Porque as pessoas estão cada vez mais egoístas. A psicologia positiva, o Martin Seligman, que ainda está hoje, ele é o fundador da psicologia positiva, já está com 80 anos, professor na Universidade da Pensilvânia, ele soltou agora uma reflexão, e eu faço ela aqui em 3 segundos. Diante desse caos, o que eu faço para organizar as minhas emoções? Então eu penso o seguinte:
qual seria o pior cenário possível? Isso serve não só para esse momento, mas para tudo que eu tô vivendo. Nesse caso, o pior cenário possível seria ter a morte de alguém. Sim. É? E aí eu penso o seguinte, qual seria o cenário ideal? Qual que seria o cenário ideal? Então, é ter a vacina, mas qual é o cenário real? Atual. E é esse cenário real que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar de mim. Nós estamos aqui num espaço que ele é um espaço que é possível. A sua equipe está aqui com máscara, a TV teve todo um cuidado. As pessoas precisam saber o seguinte, nesse real, como que eu cuido, isso não só agora na pandemia, como que eu cuido das minhas emoções no real? Então, a gente pode pensar isso tudo. E realmente que as pessoas, é preciso passar pelas pessoas na rua, mesmo quem a gente não conhece, e olhou e dar um bom dia, né? Isso é uma coisa que a minha mãe fala, Fazer bom dia, como você está? Né? Então, diferente. o teste do elevador é fantástico. Então, eu entro no elevador e aí a pessoa está lá e ela está dura, a gente fica assim também. Pergunta para ela como que ela está. Como que, né? E essa troca, Maurício, ela traz o movimento de um hormônio que é chamado hormônio do amor, está no nosso cérebro, da neurociência, que é a ocitocina. Quando eu provoco em você algo bom, a minha ocitocina também, que é o hormônio do amor, ele também toma conta da minha vida. E às vezes um cumprimenta uma pessoa. Às vezes a gente tem dificuldade para poder fazer isso, mas começa a fazer para você ver como que isso vai fazer bem para você. Ser agradável, né? Ser agradável. Dilemar, seu porto seguro. Meu porto seguro é a minha casa, minha família e a Bíblia, a palavra de Deus. Você é um cara religioso. Isso é bom. Eu gosto da palavra de Deus e eu falo que a leitura da Bíblia não é uma leitura de quantidade. Todos os dias, se você abrir a Bíblia e ler um versículo e meditar, Deus vai falar com você e você vai ter um dia completamente diferente. E o desafio é, não faça isso no final do dia. No final do dia até repita à noite, mas faça de manhã, seja a sua primeira coisa, que seja um versículo. Você vai realmente entender a vida sobre outras perspectivas e a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, a sua saúde física, né? As pesquisas mostram isso, porque a fé, ela aumenta a nossa imunidade. Então isso é importante. Dilemar, seu orgulho. O meu orgulho, além da minha família, é poder ter contribuído com uma geração de jornalistas que eu digo que... Você sabe que eu tinha certeza que fosse falar isso. Eu digo que... Essa pedra foi cantada. Foi cantada. Eu digo que onde eu não fui, eles foram. Então, Alemanha, Estados Unidos, São Paulo, aqui em todas as emissoras, né? Muitos são chefes, mesmo o pessoal que não está em televisão, a gente tatuando de alguma forma. Isso é só em termos de trabalho de conclusão de curso, eu coloquei esses dias, eu orientei mais de 200 trabalhos de conclusão de curso. Né, monografias, artigos, li tudo junto com eles, comprei muitos livros. Às vezes tinha um aluno que vinha com bibliografia que não tinha na universidade. Eu sempre adquiri e dei para o aluno. De vez em quando eu falo assim, um aluno há pouco tempo falou comigo, ele já formou, já tem uns 18 anos, entra em contato comigo e fala assim, você não sabe o que tem na casa da minha mãe, ele já casou, já tem filho. Eu falei assim, o quê? Deve ter uns 30 livros seus. Entendeu? E a gente faz isso, então assim, isso é muito bom. Então essa sua pergunta que me emocionou aqui, mas é minha alegria isso. Sabe que isso é fruto de um trabalho bem feito. Às vezes eu sou muito amigo do Maurício Cancellieri, que está na Alemanha. Verdade. E ele tece muitos elogios em relação a você. Então, assim, uma das pessoas. Mas isso é fruto de um trabalho que foi muito bem feito e com certeza continuará sendo aí, porque aquilo que eu disse, tudo que você põe a mão é sucesso. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Pelo carinho, pela amizade e por ter vindo bater esse papo com a gente. Muito sério, obrigado. Às vezes eu falo, Dilemar, vamos bater um papo, vim enrolado ele para bater papo comigo, mas deu certo. Obrigado, muito obrigado. De verdade. E sucesso para você. Para você também, né? Continue aí com esse trabalho, manter externa, manter essa estrutura toda. Não é brincadeira, mas você está trazendo para esse horário diferencial com o seu jeito, né? Que é esse jeito elegante, abrir oportunidade para as outras pessoas é um ciclo que amplia a vida da gente. Então isso é muito bacana. Parabéns. Obrigado também. mesmo. E é isso aí, gente. Nós vamos continuando aqui. Eu quero lembrar você que a PCI